Sexo é esporte, sexo é escolha, amor é sorte. O início da vida sexual é um processo extremamente complexo para qualquer pessoa. Os adolescentes de hoje são a geração mais bem informada sobre sexo de todos os tempos. Mas nada disso impede que hajam dúvidas e descuidos na tão esperada primeira vez. Porque quando a gente vai a primeira vez dói? Porque tem mulher que chega ao prazer antes do homem ou vice-versa. É possível engravidar fazendo coxinha? É verdade que o ato da masturbação, ele estimula o crescimento do pênis? Eu queria saber se é verdade que quando a mulher perde a virgindade, pode acontecer algum rompimento de algum vaso. Pois é, galera, diante de tantas dúvidas e curiosidades, quem está aqui ao meu lado é a doutora Alcione Alves, especialista em sexualidade humana. Tudo bom, doutora? Tudo bem, Camila. Fala um pouco pra gente desse começo da vida sexual dos jovens. Então, né, galerinha jovem, eu acho ótima essa ideia de vocês de estarem fazendo essa reportagem para poder a gente tentar fazer chegar para os jovens, para vocês que são adolescentes, estão começando a vida de vocês compreenderem um pouquinho por que é tão difícil a gente juntar o que a gente lê, o que a gente ouve, o que a gente vê na televisão, na internet, na teoria, com o momento em que a gente vai poder se entregar para o outro, o momento da primeira relação sexual. Então, o que eu poderia dizer para vocês é o seguinte: a primeira coisa que vocês devem ver é saber olhar para dentro de vocês e escutar o que está acontecendo com vocês. Tá batendo um medinho? Tá com aquele medo do encontro com o outro? Respeite. Aprenda a ouvir seu medo, a entender o que é que ele está lhe dizendo. O medo é que faz a gente se proteger. Se a gente não tem medo de atravessar uma rua com o carro em alta velocidade, a gente pode ser atropelado. Então, a gente também pode ser atropelado pelas nossas emoções, porque a gente não estava preparado para aquele momento de entrega ao outro. A gente pode estar querendo ceder por uma pressão psicológica, que os próprios coleguinhas, os jovens, por acharem que assim, se fez 15 anos, tem que ter tido a primeira relação sexual. Então, isso é um engano. A gente tem que aprender a respeitar o nosso interior. Quais as consequências, doutora, desse começo tão precoce? Olha, a gente vê assim, principalmente no consultório, né? O que é que eu tenho visto? Homens e mulheres, já na idade adulta, ainda sofrendo as consequências dessa primeira entrega. Então, assim, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, mas as primeiras. Então, assim, muitas vezes, se você só fica com a pessoa, se ela é ficante, se ela não é o seu namorado, sua namorada, o que pode acontecer é que você não conhece essa pessoa, não testou devidamente quais são os hábitos dela, não tem ainda aquele cuidado com o outro, de saber o que dizer, o que não dizer, o que magoa, o que não magoa. Então, assim, você se entrega para uma pessoa só porque ela é ficante e aí depois você começa a associar aquele comentário que não foi bem dito naquele momento crucial da sua vida, o momento em que você pela primeira vez está se permitindo tirar a roupa, se entregar, se expor para o outro. E aí o que acontece? Você fica com aquilo dentro de você sem nem entender por que toda vez que você for de novo ter uma relação sexual, você vai sentir uma ansiedade, um medo. Então, para o homem, isso pode causar uma ejaculação rápida, ele pode ficar precoce demais, ele pode até ter uma dificuldade de ter ereção. A menina pode ter inibição do desejo, então ela pode passar a fingir que ela está com desejo, só para poder ela não ser diferente das outras meninas, das outras coleguinhas. Então, todas essas coisas podem acontecer e muito mais por conta da gente precocemente sem estar amadurecido, sem estar preparado, sem estar emocionalmente e psicologicamente preparado para a primeira relação sexual. É muito importante também os pais da gente conversar com a gente, conversar, falar sobre sexo, porque não dar sermão, mas conversar com a gente normalmente, porque isso muda. Um adolescente que não tem informação nenhuma sobre o sexo, ele não vai fazer um sexo seguro, vai fazer um sexo arriscado porque não vai ter estrutura. Eu agradeço a Deus hoje pelo pai e pela mãe que eu tenho. Pai, a mãe, eu amo muito vocês. Amor.